segundo Samuel, final do capítulo 1, veremos hoje nos versículos 17 a 27, um cântico de Davi. Davi escreve um cântico, mas vamos lembrar o contexto disso, né? Lembrando que 1º e 2º Samuel, originalmente, são um livro só, tá? Não há divisão. Tá? Então, capítulo 31 de 1 Samuel, Saul morre, Israel perde a batalha, há uma humilhação pelos filisteus ali a Israel. Eles não só vencem, mas eles humilham o corpo de Saul e Jonatas, né? E os demais filhos de Saul, pendurando-os nos muros de uma cidade, e isso traz humilhação. Mas aí alguns de Jabe e Gileade recolhem o corpo de Saul e seus filhos, dando uma honra ali para eles no seu sepultamento minimamente honroso, certo? E aí vem um amalequita, né? Isso acontece lá no norte, lá no monte Gilboa. Vamos mudar aqui. Essa batalha acontece lá no norte de Israel, aqui, tá? Nessa província de Jezreel, aqui está o monte Gilboa. E o pessoal de Jabe e Gileade vai até lá pegar o corpo de Saul e seus filhos, os muros de Bet-Sean, lembra? Colocam lá os muros dessa cidade. Só que enquanto isso, lá no sul, lá na tribo de Judá, Davi, lembra, de volta, encontra a cidade de Ziclag tomada de chamas, sequestro. Ele vai no sul ali nas cidades e pega os amalequitas e vence. E ele retorna. Então as batalhas acontecem ao mesmo tempo. No retorno de Davi, no terceiro dia que ele está aqui, um amalequita chega, foi semana passada, um amalequita chega ali dando notícia para ele. Só que ele conta um caos, né? Ele não conta a verdade sobre a morte de Saul, ele quer se aproveitar, ele é um oportunista. E então, Davi diz: você desonrou o ungido do Senhor, quem é você para levantar a espada contra Saul? Ele morre pela mentira dele. E Davi, ao receber a notícia da morte de Saul e Jonatas, ele chora, lamenta muito, tem uma atitude externa de lamento, tem jejum, tem pranto, tem rasga as vestes, é muito luto, é um luto muito forte, e ele disciplina esse amalequita, né? Ele exerce uma disciplina ali sobre ele, mata o amalequita. Na verdade, fala para um dos seus homens fazer isso com o amalequita, porque desonrou o ungido do Senhor. E assim terminamos da semana passada. O que acontece hoje, vou voltar aqui, é um cântico que Davi compõe, lembrando que ele era um músico, não é? Ele compõe um cântico em lamento pela morte de Saul e Jonatas. Então, olha só, a poesia, toda a poesia é mais apreciada na sua língua original, né? É difícil nós termos toda a sensibilidade de uma poesia. Pois não. Segundo Samuel, você está em 2 Samuel ou você está em 1 Samuel? 1:17. Semana passada foi de 1 a 16. Tá bom? Foi semana passada. Foi o amalequita, oportunista lá. Tá bom? Agora é 17 em diante. Tá? Então, como eu estava dizendo, não dá para nós captarmos as sutilezas do poema hebraico, né? Tem jogo de palavras, tudo isso perde-se um pouco com a tradução. Mas, graças a Deus, não se perde o conteúdo, a essência do conteúdo. Mas, claro, se você for ler uma poesia de um autor brasileiro, é muito melhor você ler na língua original, porque tem rimas, não é? Quando você traduz, você perde um pouco isso, mas a essência está lá. Aqui nós temos, então, um belo poema que retratam, que expressam o lamento e uma capacidade impressionante de Davi em compor músicas, tá? E esse lamento, aqui uma introdução sobre esse lamento, reflete tanto uma dor pessoal de Davi, quanto uma dor nacional de Israel. Foi uma vergonha para Israel, foi uma batalha perdida. Então Davi expressa a sua dor, não só com relação a Saul e Jonatas, mas também com relação a Israel, tá? E olha só, Davi teve muita amizade com Jonatas, não é? Eles eram amigos. Nós vamos ver isso no final do poema. Muito amigos. Há uma aliança de lealdade que eles fizeram. Pelo menos 2 vezes eles fazem essa aliança. Uma lealdade muito séria entre os dois.
E se você se lembra que Saul também foi uma figura paterna para Davi. Houve um momento em que Saul chamou Davi para viver com ele, era o seu escudeiro. Até eles se tratam como pai e filho. Em alguns momentos, és tu meu filho. Lembra quando Davi chama Saul na caverna? Saul diz, és tu meu filho. Há uma relação entre eles, houve uma relação de muita proximidade, a ponto de ter uma figura paternal ali. Isso nós esquecemos, eu sei, porque Saul, a imagem dele é muito obscurecida pelo que ele faz, mas lembre-se, há um passado além disso, há um início bom de Saul com relação a Davi. Davi toca a harpa para ele, ele se sente mais calmo. Então houve ali uma relação muito boa inicial entre eles, né? Vejam, os orientais aqui, o povo do Oriente Médio, não se envergonham de demonstrar suas emoções para ajudá-los a lamentar por perdas. E nós temos um problema, né? Se você pegar aí os cânticos, pensa aí um cântico de lamento, rápido, pensa rápido, um cântico de lamento, que a gente canta aqui, você não pensa. Curioso isso. Por que a gente por que não se compõe cânticos de lamento? Tem salmos de lamento. O Inário de Israel, que são os salmos, tem muitos assuntos. Não tem apenas louvor, adoração, elogios a Deus. Tem lamentos também, mas isso foi perdido. E faz parte da vida da igreja cantar lamentos. Faz ou não faz? Claro que faz. Faz parte da nossa vida cantar e lembrar de coisas que aconteceram ruins e lamentar. Mas nós não temos essa ideia. Vamos só louvar a Deus. Tanto é que o momento de cântico é um momento de louvor, que é um termo que não cabe. Momento de cânticos. Louvar é elogiar. Tem cânticos que não elogiam. Tem cânticos, por exemplo, que lamentam. Mas são cânticos voltados para o Senhor. Então, eu percebo que falta isso, né, na igreja brasileira em geral. Vamos cantar um lamento. Ah, pastor, mas que coisa chata. Pastor, sou feliz. Se paz, mas doce. Tem um lamento e uma. Ou seja o que for. Pois é, olha aí. Tem uma questão de se eu sofrer, eu sei que o Senhor está comigo. Mas olha como demorou para a gente pensar num canto de lamento. Mas olha, começa a sofrer. Isso é um hino. Mas é como você falou, cântico. Mas ele não vai falar o hino. Pois é, hino talvez a gente ache. Agora vamos para cânticos. É muito mais difícil, né? É muito mais difícil, a sofrência. É muito mais difícil você lembrar de um cântico que lamenta. Para a gente cantar no curso, fala, pastor, mas aí vai ficar triste. Não, vamos cantar. Mas será que assim, a cultura no geral tem uma dificuldade de entender a questão da música litúrgica para os outros tipos de músicas que são relacionadas a Deus? Porque tem muita música de amor e a cultura, e o senso geral cristão, negligencia mesmo sendo boas, porque não está falando coisa de Deus, ou porque não é uma música para a gente cantar na igreja. Assim. Será que essa dificuldade de associar também é por conta disso? Porque a gente associa o Eu não sei, Amanda. Eu acho que a minha opinião sobre isso é que vou fazer uma música para Deus, então eu vou louvá-lo. Eu vou expressar apenas louvor e alegria e coisas, entre aspas, boas. Eu acho que falta o entendimento de que os salmos, por exemplo, falam sobre tudo. Na minha angústia clamei ao Senhor. Com a minha voz clamamos ao Senhor. Até quando? Até quando? Até quando? Eu acho que não é essa questão que você falou, é uma falta de percepção de que é possível louvar a Deus com lamento. E se perdeu isso. Essa é a minha suposição, tá bom? Mas vamos lá. Por exemplo, Moisés ensinou Israel um cântico sobre apostasia, lá em Deuteronômio 32, é um cântico de Moisés. Se vocês abandonarem o Senhor, é um cântico. Virá castigos da aliança. Há um cântico lá, tá? Então, um lamento aqui, esse cântico de lamento é uma expressão mais formal de tristeza, que pode ser lida, aprendida, repetida. Então, é um veículo para nos ensinar. Então, quando a gente considera a reação de Davi à morte de Saul e Jonatas, nós vemos que ele sofreu e colocou isso no papel. Colocou isso
de forma, um luto mais ponderado, elaborado. Lembra? A primeira reação dele foi rasgar as vestes, jejum, chorou muito. Agora ele parece que tem uma reflexão sobre o luto, e ele coloca isso em forma de cântico. É um lamento ponderado agora, refletido, muito piedoso, é razão mais emoção, uma agonia muito coerente, muito pensada aqui, muito refletida, tá? a essa progressão. Ele rasga as vestes e agora ele para e faz um cântico sobre o que aconteceu. Então, esse lamento aqui encerra o reinado de Saul e começa, você vai ver semana que vem, o reinado de Davi. Ele vai ser ungido rei, ele vai ser coroado rei. Tá? É um divisor aqui, tá? E começa com 2 versículos, esse lamento com 2 versículos introdutórios. Vamos lá vê-los. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. Então, enquanto lá nos versículos 11 e 12 do mesmo capítulo, Davi e seus homens pranteiam, choram, agora ele, como eu disse, ele pondera e escreve, tá? E olha, Davi recebeu durante a sua vida, nós vamos ver, muitas notícias de morte, não é? Ele recebeu muitas notícias de morte. E ele agiu de diversas maneiras. Até dos seus próprios filhos, ele ficou sabendo que morreu o filho com Batseba, que morreu, Absalão depois. Mas olha só, para nenhum ele faz um cântico, nem para os filhos. Tudo bem, eu penso que Davi, em determinados momentos da sua paternidade, foi difícil, né? Não foi um grande exemplo de pai, mas ele faz um cântico para Saul e Jonatas, quando morrem. E nós vamos ver que não há palavras negativas para Saul aqui, porque é hora de lamentar alguém que foi colocado em um cargo muito honroso pelo próprio Deus. Sim, foi como juízo para Israel, que pediu um rei segundo seu coração, foi como juízo, mas foi ungido por Samuel, o Senhor que mostrou para Samuel que era Saul. Então a honra do cargo faz Davi ponderar tudo isso. Eu me coloquei no lugar um pouco, falei, poxa, se eu fosse escrever a música para Saul, era só descer a ripa, né? Olha o que você fez comigo, eu estou fugindo de casa. Mas ele pondera muito, ele considera muitas coisas. E aí ele faz esse cântico. E ele diz, o autor diz que ele pranteou, né? Com a lamentação. E ele faz um hino chamado o hino do arco. A expressão é difícil de ser traduzida na língua hebraica, mas é muito possível que o título é o arco. Ele fez um hino chamado o arco. Quem era arqueiro? Jonatas. Lembra aquele combinado entre eles que se você jogar a flecha e cair para lá da pedra, eu vou. Se cair para cá, Jonatas era um arqueiro muito bom, um flecheiro. Então, possivelmente aqui, Jonatas está em evidência para Davi. Tá? Por isso que é o arco, o nome do hino. E a tristeza foi muito sincera dele. E olha o que ele faz. Ele determina que fosse ensinado. Ele quer que o povo aprenda com o cântico. Ele quer deixar escrito para que o povo cante e aprenda o hino, tá? O qual está escrito no livro dos justos, ou em outras traduções de Jazar. É uma palavra também difícil. Será que era chamado livro do justo ou livro de Jazar? Esse livro nós não temos, né? Aparece em Josué 10:13. Olha lá, Josué 10:13. É o episódio que o sol parou. 10:13. Diz assim, ó: e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. O que os estudiosos dizem é que esse livro dos justos, ou de Jazar, era um livro que continha coleções de acontecimentos e poesias antigas, que serviram de informação, coisas que aconteceram muito importantes para a história e que geraram músicas, ou até mesmo relatos, simples relatos.
este livro aí, tá? Nós não temos, com certeza era conhecido da época do escritor, porque ele diz, está lá no livro dos justos, tá? Uma coletânea aí de relatos, poemas, cânticos que comemoravam acontecimentos importantes de Israel, esse livro aí. Alguém? Então, a razão é que Davi queria que todo Judá memorizasse, cantasse esse cântico. Dessa forma, eles iriam ver que Davi, primeiro, lamentava a morte de Saul, ele não comemorava a morte de Saul. Isso é importante para mostrar, como a gente sempre vem dizendo, que Saul não foi, que Davi não foi o causador da morte de Saul. Davi nem estava lá e ele lamenta a ponto de fazer um cântico. Davi está dizendo, eu lamento o que aconteceu, mesmo sendo Saul, eu não tomei o seu trono, eu não tomei a sua coroa, eu lamento pelo que aconteceu. Deus puniu Israel, isso é motivo de lamento. O rei de Israel está morto, seu filho também, isso é motivo de lamento. É o nosso povo, é para se lamentar. E nós somos pouco ensinados a lamentar, mas Ele quer nos ensinar a lamentar hoje aqui, tá? Então, talvez outro motivo seja para instigar, assim, fomentar, motivar futuras batalhas de Israel. Olha o que fizeram conosco. Vamos lá, irmãos, levantem-se, vamos lutar. Fizeram isso conosco, mataram o nosso rei. Então ele tem esse objetivo, ensinar aos filhos de Judá. E então começa no versículo 19, o cântico. Vamos lá. Diz assim, a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Então o lamento começa com palavras que talvez alguns consideram um exagero, né? Mas que retratam que Israel perdeu. A tua glória, ó Israel, foi morta. Então como é que Davi pode escrever, ou pode descrever um homem tão depravado quanto Saul, como a tua glória, ó Israel? Possivelmente Deus está querendo falar só de Saul aqui. Ele está juntando tudo. Saul, Jonatas e Israel. O rei morreu. O rei que foi colocado por Deus ali. Então, há um entendimento de Davi é que a glória de Israel se foi. Israel está derrotado numa batalha. Tá? A gente não pode esquecer também, irmãos, que Saul uniu Israel para as batalhas. Lembre-se em que contexto nós estávamos, de juízes, que não tinha rei. Israel não era unido para batalhas. Lembra? Cada tribo surgia de uma tribo e vencia. Agora, Saul une Israel para lutar contra os filisteus. Tá? Tem um poder unificador em Saul, ainda que fosse Saul. Calvino, comentando esse raciocínio aqui de Davi, disse, olha, já que Deus elevou Saul a tal dignidade, isso é motivo suficiente para que Davi o honre. A tua glória caiu, morreu. Tá? Era uma grande estima que Davi tinha pelo cargo, mesmo de um homem tão perverso ali. Então, o lamento pela morte do poderoso Saul nos lembra que mesmo alguém assim colocado em um cargo tão grande não é isento do juízo de Deus, do julgamento de Deus. O rei de Israel foi julgado por Deus. Era o rei, não importa. Então, sempre que Israel ou outro povo se gloria em um homem, que era o que Israel fazia com Saul, ele era mais alto, mais belo. Sempre que Israel colocava alguém acima do Senhor, o resultado era juízo. O Senhor fez isso. Mas Davi lamenta isso. Tá? E aqui, olha só, há uma ambiguidade interessante. Morta sobre os altos, tem um contraste, caiu nos altos. É um monte Gilboa ali, né? O ponto é a exposição da morte. Todos estão vendo a morte, está publicado isso. Foi uma morte pública, foi como se Saul tivesse sido erguido numa montanha para que todos soubessem assim, ó, está morto, Saul está morto. E aí vem um refrão que vai ser repetido por mais duas vezes, como caíram os valentes, tá? Lá no 25 e no 27 Davi repete isso, expressando a sua dor. Talvez aqui dê até para a gente dividir o poema com esse refrão.
como caíram os valentes, por 3 vezes existe isso aqui. Saul ainda era, naquela ocasião, o líder escolhido por Deus. Os seus soldados eram a tropa do exército do Senhor. E nossa tendência é esquecer que esses homens arriscaram a vida lá para proteger Israel. De fato, eles foram para proteger Israel contra Filisteu. E caiu. E isso é para se lamentar. E olha o que Davi diz no versículo 20. Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Essa notícia é ruim para Israel, é boa para os inimigos, né? Para os incircuncisos. O que são os incircuncisos? Os que não fazem parte da aliança, aqueles que não têm a marca da aliança. Foi assim que Jonatas chamou os filisteus, no capítulo 14, assim que Davi chama os filisteus, chama Golias assim, é um xingamento, né? Isso foi o que você falou semana passada que eu vi hoje, né? Não é para se alegrar. Não é para se alegrar. Mas assim, como você falou, a nossa reação é de, pô, até que enfim morreu. A nossa reação seria essa daí, das filhas dos filisteus. A nossa reação seria parecida com os filisteus. Porque morreu alguém que estava perseguindo, mas olha, é o povo de Deus, dentro do povo de Deus. Por mais que seja juízo, a gente não celebra juízo, a gente lamenta juízo. Como eu disse na semana passada, quando alguns pastores, às vezes grandes líderes caem, é de se lamentar, não é? Não é para se rir, é de se lamentar, ainda que fosse alguém que estava há algum tempo já causando problemas, mas o povo de Deus está sendo prejudicado. Pessoas caem junto, muitas vezes caem junto, porque se dedicam àquele líder. Isso é um erro, claro, mas é de se lamentar, ninguém celebra isso. Então, embora Davi tivesse vivido entre os filisteus por 1 ano e 4 meses, lembra disso? Ele não diz que ele está a favor dos filisteus. Ele não conseguia suportar a ideia de que Israel estava sendo envergonhado. Ele diz, não falem nada, não publiquem, não põe na rede social que o fulano caiu, para que os ímpios se alegrem com Ele isso. está protegendo A imagem de Israel, isso, de Saul, de Israel, não façam isso. Ele está Não é? protegendo a imagem. Não havia dúvida que os filisteus iriam celebrar isso, certo? Claro que iriam celebrar. Mas a angústia de Davi é tão intensa que ele não consegue suportar isso. Que Filisteu estava se alegrando, celebrando vitória contra o povo de Deus. As filhas se alegrariam. Lembra quando Davi mata Golias? O que acontece na volta deles dessa batalha? Que Davi mata Golias, só que não termina aí. Saul vai atrás dos filisteus. Claro, Davi começa e abre a porta. Saul e seu exército aproveitam e vão atrás. Vencem os filisteus. E qual é o cântico das filhas de Israel na volta? Elas celebram. Né? Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Ele não quer que isso aconteça agora no lado filisteu. Há uma correlação aí, né? E parece que esse não noticieis em Gate virou até um dito proverbial. Não fala lá em Gate não. Lembrando que Gate e Asquelon são 2 cidades dos filisteus. Olha lá, Gate. Lembra que Golias era de Gate, e até o rei Aques, que Davi foi para lá primeiro, depois ele recebe Ziclag, mas ele vive em Gate um pouco, até que o rei manda ele para cá, dá essa cidade para ele. Gate e Asquelon, 2 grandes cidades dos filisteus. Gate era a capital ali da Filístia, onde se alegrariam com a vitória, o povo militar estava ali. Agora Asquelon era o centro religioso. Lembra que eu falei semana passada? Um exército naquele tempo vencer outro era o Deus venceu o outro Deus. Iriam comemorar certamente com a sua religião pagã que o Deus Dagon ou os deuses filisteus venceram Yahvé. Olha a vergonha. Davi fala, não contem, não publiquem isso, não noticiem. É uma pior ideia ainda saber que o falso Deus Dagon, que nem existe, receberia uma festa por isso. Não é? De se lamentar. Muito lamento. 21. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes,
o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Então, olha só o luto dele, agora ele se volta para o monte. Ele olha para o lugar onde aconteceu, até a natureza tem que participar disso, né? Que você não receba mais orvalho, uma imprecação, uma maldição sobre o monte, que não produza nada mais aí, como sinal de tristeza pelo que aconteceu, desespero, porque foi lá que os homens tombaram, né? Ele lança uma palavra de maldição sobre o monte Gilboa, porque foi ali que os filisteus venceram. Os filhos de Saul morreram e Saul também. A ideia é que a vergonha é tão grande que você não quer que aquele lugar exista mais. Você já passou por isso? Acontece alguma coisa em um lugar e fala, nossa, nunca mais quero voltar aqui. Tomara que esse lugar aqui exploda. De tanta raiva que você passou ali, de tão triste que foi aquele episódio, você não quer nem lembrar daquele lugar. Essa é a ideia aqui, que você não produza mais nada, porque foi vergonhoso o que aconteceu. A gente sabe que a fertilidade dependia de chuva, e é isso que ele está fazendo aqui. Sem chuva, sem orvalho, é um monte estéril agora, que não produz nada. E nem haja aí campos que produzam ofertas, tá? Alguns dizem aqui que provavelmente pode ser que Davi está dizendo que as ofertas para Dagon não serão retiradas daí, mas eu penso que seja uma coisa para Israel aqui. É uma questão de, que as colheitas não sejam mais fartas, de tão triste que é o que aconteceu aí. Uma terra seca, tá? Então ele chega finalmente, agora sim ele fala primeiro de Saul. O primeiro nome que ele diz, depois de falar a tua glória, que está envolvido todo Israel, ele comenta Saul aqui, o escudo de Saul, né? O que ele está dizendo com isso? Referência ao escudo, né? No mundo antigo ali, os escudos eram um sinal de proeza, de proteção, como ainda é, mas alguém que segurava o escudo eram escudos grandes. A ideia é que Saul ungindo o escudo, tanto servia para aquele óleo para escorregar uma espada do inimigo, quanto para brilhar, mostrar glória. Pode ser tanto de couro ou ferro, esses escudos, mas ungir o escudo era prepará-lo para a batalha, conservando o couro, caso tenha sido feito de couro, ou dando luminosidade, mais brilho, para ajudar também nas batalhas, como eu disse, untando ali para desviar as armas. Esse jamais será ungido com óleo, se refere ao escudo. Ao escudo, isso. Eu entendi. O escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo, certo? O escudo, é o escudo. Tá. Porque o escudo agora está lá no chão, está pisado. Não vai ser mais algo que ele vai usar na batalha, porque o escudo caiu também com ele. Não será mais usado, tá? 22. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Agora Davi prossegue o seu cântico, depois de falar, Israel perdeu, caíram os valentes. 20. Não coloquem essa vergonha, não publiquem isso, é para se lamentar, não é para inimigo, dói ver inimigo se alegrando com isso. Os montes de Gilboa, tem uma maldição sobre ele em forma de música, né? Que tão terrível que aconteceu ali, que você seja esquecido, que não seja mais fértil. E agora ele se volta para o que Saul e Jonatas fizeram, a capacidade deles. Olha só, ele diz que quando Jonatas e Saul saíam para as suas campanhas militares, sempre voltavam com sangue, com gordura nas suas flechas ou espadas. Nunca voltou sem sangue, nunca voltou sem gordura. Eles eram vitoriosos, eles eram hábeis em fazer o que eles faziam, eles eram bons guerreiros, tá? No seu vigor, no auge do vigor deles, eles eram corajosos em guerra. Claro que Saul sempre foi menos que Jonatas, né? Jonatas em algumas ocasiões tomou a frente e Saul aproveitou. Em algumas ocasiões Saul esperava, e então o Senhor dava livramento, aí Saul ia com o seu exército terminar o que já tinha sido começado. Mas quando ele fazia isso, Davi diz, ele era muito bom do que ele fazia. Lembra? Ele era muito forte, ele era um guerreiro. Lembrando também, irmãos, que a primeira batalha de Saul contra os amonitas, ele foi vitorioso.
contra o rei Naás, que queria lá furar os olhos de Jabes de Gileade, Saul foi lá e disse que o Senhor venceu para eles, capítulo 11. Então tem um histórico de Saul em batalhas vitorioso, apesar de ser quem ele foi. Militarmente é alguém muito preparado para fazer. Tá? Jonatas, capítulo 14 de 1 Samuel, com seu escudeiro, lembra? Venceu os filisteus, eles dois sozinhos subiram os montes íngremes. Então veja, ele está dizendo, eles sempre voltavam com vitória. Davi reconhece isso. 23, Saul e Jonatas, queridos e amáveis. Aí você fala, poxa vida, vou ter que ler isso. Queridos e amáveis, Saul, é isso que ele diz. Tanto na vida como na morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Então ele encontra motivo de louvor na união dos dois. Veja Jonatas, irmãos. O pai dele tentou matá-lo, lembra? Que ele soube que Jonatas era amigo de Davi. Mas Jonatas ficou do lado do pai até a morte. É meu pai, é o rei de Israel, eu vou lutar com ele. Jonatas sabia que Davi seria o próximo rei. E já tinha entregue a Davi, lembra? Sua armadura, sua espada. Jonatas já fez isso. Mas ele continua com o pai. E Davi louva isso. Apesar da liderança inconstante de Saul, ele ainda desfrutava de afeto de Davi, amável. Como eu disse, a gente esquece disso, mas Davi viveu com ele muito tempo, do lado dele, apaziguando, sendo seu escudeiro. Certamente ele foi amável. Para Davi escrever isso, ele foi amável com Davi, chamavam de filho, Davi o chamava de pai. Mas para Davi, esses homens não foram só bons soldados, como ele disse no versículo anterior, não é? Eles foram homens amáveis, na vida e na morte, leais um ao outro. E aqui umas comparações militares também, olha só. Eram ligeiros como as águias, mais do que as águias, e mais fortes do que os leões. Então, alguns autores dizem, águias e leões evocam assim, vigor, força, rapidez. Eles eram bons no que faziam, militarmente. E Davi reconhece tudo isso. 24. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Então agora Davi pensa de forma específica em Saul, que era o rei. Ele diz, filha de Israel, chorem por Saul. Ele fez o bem para vocês também. Ele vestiu vocês com boas roupas. No governo dele, houve certa riqueza. Vestia vocês com boas roupas, com luxo. Então, lembrem-se disso. Tá? Teve riqueza no governo de Saul. E Davi lembra desses bons momentos novamente. As mulheres então devem participar do lamento por Saul que caiu na peleja. 25. Como caíram os valentes? De novo esse refrão. No meio da peleja, Jonatas sobre os montes foi morto. Ele repete esse refrão lá do começo do capítulo, versículo 19. Perdão, no final do versículo 19. E agora ele fala de Jonatas. Agora ele filtra, ele quer nos levar para Jonatas. Já falou de Saul, mas especificamente agora ele fala de Jonatas no seu cântico. E aqui ele dedica essa última parte a Jonatas, né? Jonatas sobre os montes foi morto. Se você olhar lá no versículo 19, quem foi morto sobre os montes? A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os montes. Agora ele diz, Jonatas foi morto sobre os montes. Ele usa a mesma expressão, só que ele substitui a glória por Jonatas. Então, é muito provável aqui que Davi esteja enfocando Jonatas na glória de Israel. Filho de Saul, ele fala de Saul, mas ele quer dar agora uma atenção especial a Jonatas, ligando os versículos 25 e 19. Jonatas foi morto no estado, sobre os montes. Ele liga agora. 26. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo.
Excepcional é o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Então, pela primeira vez aqui, emprega-se um verbo na primeira pessoa do singular, eu. Ele não falou ainda sobre eu antes. Ele não usou esse termo, não falou sobre si, agora ele usa eu, Jonatas, eu que estou compondo isso, Davi, eu tenho um sentimento por você. E é muito forte isso. A morte de Jonatas, então, foi o último assunto desse poema. Ele convoca outras pessoas para chorarem por Saul, as filhas de Israel. Ele elogia as habilidades, as capacidades de Saul e Jonatas. Ele fala dos montes, ele fala de Israel foi morto, mas agora ele fala, eu, Jonatas, agora eu e você. Porque houve uma aliança muito forte. Veja, você era amabilíssimo. Tem uma ênfase aqui. Capta uma emoção de Davi quando ele se lembra de Jonatas. E aqui, claro, nós já falamos sobre isso, né? Mas alguns vão olhar esse texto e vão dizer que havia um relacionamento homossexual entre Davi e Jonatas. Nós já vimos isso em capítulos anteriores, mas apenas para frisar, tá? É óbvio que não se trata disso, porque todos sabiam aqui que eles tiveram uma aliança de lealdade. O problema é que a nossa cultura quer colocar os olhos da cultura para interpretar a Bíblia. Esse é um dos problemas. Agora, houve uma aliança de lealdade deles. Soldados em uma guerra faziam alianças de lealdade e juravam lealdade. Mas, infelizmente, isso foi perdido e aí coloca-se a visão de mundo hoje, um homem amando o outro. Já sabemos o que é isso. E se perde até essa beleza de um amor de amigo, né? Porque até hoje você não pode amar um amigo. Não sei não, né? Poxa, que tristeza isso. Perdido. Uma amiga amar outra amiga de mão dada hoje, todo mundo já olha com uma desconfiança. Era muito comum. Antigamente, a minha infância foi na década de 90. A gente via meninas amigas de mão dada. E tá tudo bem, eram amigas. Hoje já tem outra conotação. Muito triste isso, né? Perder. E era uma amizade de lealdade. Todos sabiam que Jonatas, que era o herdeiro do trono, não havia se apegado a isso. Ele voluntariamente se renunciou tudo, porque ele viu que Davi era do Senhor. O Senhor era com Davi. E ele jurou lealdade a Davi. É um amor que Davi não teve com outras mulheres, nesse sentido de lealdade pactual. Lembra que ele era casado com a filha de Saul, que foi um arranjo ali. Jonatas tinha uma questão de lealdade com Davi muito firme, e é isso que ele está falando aqui, tá? Jonatas, sem interesses, decidiu ser leal a Davi. É isso que ele está falando. Ele reconhecia o poder do Senhor sobre Davi. Ele até falou, eu serei contigo o segundo, lembra? Eu quero ser com você o segundo. Pois não. Esse versículo aí criou muita polêmica dentro das Sim. igrejas que até aderiram. Infelizmente, a questão das igrejas inclusivas Às vezes usa esse. com base nisso. Mas é um total desrespeito à interpretação do texto bíblico. É desrespeito, é desrespeitoso. Não considera o contexto, não considera o que envolve uma aliança militar, uma aliança entre dois homens soldados, o que é uma aliança de lealdade. Só se tem a questão sexual em vista, né? Até assim, beijos, as pessoas ainda no Oriente ainda se cumprimentam. Beijos, né? Cumprimento até entre homens. Aqui a gente não vê fazendo isso, né? Mulher a gente vê, às vezes um homem ou mulher, mas homem com homem dá beijo quando se encontra, não é da nossa cultura, mas ainda é de lá. Sim, nós vemos aí alguns vídeos, né, de homens do Oriente Médio que se abraçam e se beijam, até um pouco mais forte, assim, um beijo no rosto bem forte. É uma questão de afeto. Né? E a questão aqui de o teu amor ultrapassando o de mulher não é questão sexual, é questão de fidelidade. Há um pacto. A gente vê ainda que ele fala assim: estou por ti, meu irmão. Pois é, meu irmão. Então assim, irmãos, eu já falei isso antes, se a Bíblia, ou se Davi teve um relacionamento homossexual com Jonatas, a Bíblia falaria. O autor falaria. Com certeza. Porque Davi fez um monte de besteira. E foi dito. Agora, é um assinte fazer isso com o texto bíblico.
né? É uma covardia fazer isso com o texto bíblico, que certamente não era, tá? Então, em uma cultura militar, uma cultura na qual, como eu disse, o casamento podia ser questão de conveniência política, laços de companheiros de guerra eram muito fortes. Esse é um exemplo, Davi e Jonatas, né? A sexualização da nossa cultura faz com que coloquemos no texto que a cultura quer que se coloque. Não façamos isso. E ele diz, finalmente, como caíram os valentes, terminando naquele refrão, e pereceram as armas de guerra. Então Jonatas está entre os valentes caídos. O combate terminou, as armas terminaram ali. Ele parece que nos mostra a imagem do final, né? Você consegue imaginar isso? Os valentes caídos e as armas caídas. O escudo de Saul não vai mais brilhar, não vai mais ser ungido para a próxima batalha. As armas caídas, Jonatas caído sobre o monte. É uma visão muito triste, né? Do que Davi tem, ele coloca nessa imagem, nesse cântico. Bom, algumas conclusões aqui, se nós vamos para o nosso final. Primeiro, a gente pode concluir, Davi não se gloria na morte de Saul. Ele não usa a ocasião aqui para se deleitar, para comemorar a morte de Saul. Não ter rei em Israel é motivo de lamento, não é de alegria. Não dá para ter outro sentimento aqui. O povo de Deus está sem seu líder. E ele nos dá aqui um bom exemplo de como reagir quando um líder cai, né? Muitas vezes, como eu disse, nós nos esquecemos daquilo que de bom foi feito por um líder. Ficou claro, muito evidente para nós, a perseguição de Saul. Como ele agia com egoísmo, né? Nós falamos muitas vezes assim, cara louco, né? Maluco. Mas nós nos esquecemos de tanta coisa que ele fez. Não estou dizendo que ele foi salvo. Isso é nosso, né? A gente ficar marcando mais aquilo que a pessoa faz de errado. Ele faz de bom, né? E aí Davi nos dá um tapa na cara hoje, né? Ele faz uma música para Saul. Ele diz, ele era bom na guerra. A gente tem mania de colocar mais, apontar mais os defeitos. Os defeitos, a nossa mania, é isso mesmo. Muitas vezes as pessoas falam assim, esquece o passado. Não. Você tem que lembrar do passado para ver o que Deus, aonde Deus tirou você. Olha para trás. E Deus usou muito. Deus usou para coisas boas também, né? Como eu disse, houve alguns líderes que caíram, abandonaram a fé, mas que foram usados por Deus para que o evangelho chegasse na casa de alguém. E que hoje fala aquele pastor que pregou o evangelho para ele, mas hoje ele está em outra religião. E acontece isso. O Senhor usou aquele homem lá nos seus propósitos soberanos. Isso não quer dizer que ele é um salvo, mas quer dizer que vamos lembrar que ele foi usado por Deus em algum momento. Eliseu. O poema das mulheres declara isso. Saul matou milhares. Isso, elas reconhecem, né? Davi, mas aí começa o ciúme de Saul. Mas reconhece que ele fez algo. Saul venceu batalhas também. E Davi coloca isso no seu poema. Veja, ele não sequer, interessante, o nome de Deus não é mencionado aqui, perceberam? Não tem Senhor e Yahvé aqui em nenhum momento. Interessante. Mas certamente tem provisão divina em tudo isso. Tem a mão de Deus por trás de tudo isso. O cântico também não traz qualquer registro sobre os erros de Saul, sobre as falhas de Saul, os pecados. Então é possível que Davi tivesse em mente alguns propósitos aqui ao fazer esse cântico. Primeiro, fazer com que o povo respeitasse o cargo, a honra do cargo. Ele diz, determino, né? Ele fez para determinar que fosse ensinado. Ele quer mostrar, o cargo foi honroso. Ele fez boas coisas por nós em batalhas. Também Davi deixou claro que ele não guardava rancor de Saul. E veja, Davi vai assumir o trono. Olha o rei que está assumindo o trono. Olha que belo rei que está assumindo o trono. Ele não tomou o reinado do seu antecessor e não tem rancor. Esse é um rei interessante para nós, hein? Alguém que poderia se alegrar, mas não se alegra, e escreve uma música para ensinar pessoas a se lamentarem por Saul. Ele deu um exemplo a ser seguido por todos nós, ao oferecer um tributo àqueles que protegeram Israel em batalhas.
Saul, como eu disse, uniu Israel quando o contexto anterior de Juízes era de desunião. O rei uniu. Ele foi generoso para com Saul ao omitir os seus defeitos e louvar as suas habilidades. Ele era forte como um leão, ele não voltava sem gordura na espada, ele era bom. Ele foi grato a Jonatas, seu maior amigo, profundamente preocupado com o bem-estar do povo e com a honra a Deus. O que isso nos ensina, que é um spoiler aqui para o nosso tempo, o que isso nos ensina? Que a gente tem que saber lamentar. Nós precisamos saber lamentar piedosamente, de forma ponderada, justa. É o povo de Deus que está sofrendo. Não podemos fazer chacota, nos alegrar, divulgar. Olha aí, o pastor aí, ó. É de lamentar, irmãos. É de lamentar isso. Vamos ver então nossa estrutura. Esse é um cântico de Davi. Estrutura curtinha, ó. Do 17 ao 18, nós temos a determinação de Davi para que seu lamento fosse ensinado em Israel. Certo? Ele faz, ele chora e determina que fosse ensinado. É muito forte isso tem a ver com o nosso ensino. Porque, pensa bem, não poderia ter terminado o capítulo 1, no versículo 16, Davi matou a Malequita e acabou, ele chorou já lá, rasgou as vestes e fez jejum. Poderia acabar ali. Próxima cena, Davi é coroado rei. Mas o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, coloca o cântico de Davi nas Escrituras. Então isso tem ensino para nós. Por que o autor quer nos ensinar, quer nos mostrar que Davi fez um cântico? Ele já tinha chorado, já tinha feito jejum, rasgado as vestes. Então, essa determinação aqui para que se ensine é muito importante para o nosso ensino de hoje, para a tese do nosso texto, tá? E aí eu dividi a estrutura aqui do próprio lamento, a própria música, ó. A derrota de Israel é motivo de tristeza e vergonha. A morte dos valentes, a derrota, não deve ser noticiada aos inimigos para que se alegrem. Por quê? É triste e é vergonhoso. E o local da derrota é alvo de imprecação. Por quê? Porque foi triste e foi vergonhoso. Então eu tenho uma afirmação maior que abarca isso. Não noticie em Gate nem em Asquelon, Monte Gilboa, que você não seja mais lembrado. Por quê? Tudo isso trará vergonha. A notícia disso entre os filisteus e as mulheres se alegrando, e olhar para o monte vai trazer tristeza e vergonha. Então ele quer nos lembrar que a derrota é motivo de tristeza e vergonha. 24 e 25. Saul e Jonatas são lembrados por suas qualidades e habilidades. Lembra? Não voltavam sem sangue na flecha, sem gordura na espada, eram ágeis como águias, fortes como leões. Saul vestiu de luxo as mulheres, chorem por ele. Então ele está ressaltando em 3 versículos aqui, 22, 23, 24, as capacidades e as qualidades daqueles dois homens. E mais especificamente de Saul, no versículo 24. Mulheres, chorem por ele, ele vestiu vocês com boas roupas. E aí, 25 e 26, ele foca em Jonatas. É lembrado por sua amizade leal e amorosa. Ele era amabilíssimo. O amor dele excedia de mulheres por causa da sua lealdade pactual. Era um amigo amado. E sim, ele amava Jonatas como um amigo. Não há problema nenhum em falar isso. E por fim, de novo, como caíram os valentes. A derrota é para se lamentar. Não há nenhum motivo aqui para se alegrar com a derrota. Vamos lá, sobre o que você está falando? Olha, fácil. O texto está falando sobre o cântico, o hino, né? Que Davi fez em que ocasião? Isso, ó. O texto está falando sobre o hino de lamento, composto por Davi pela ocasião da morte de Saul e Jonatas na batalha contra os filisteus. O assunto do texto é um hino de lamento. Lembre-se, sobre o que o texto está falando tem a ver com o nosso ensino. Se o texto fala sobre o hino de lamento, eu preciso tirar o meu ensino do assunto do texto. E aqui o texto está dizendo que Davi determina
que seu lamento fosse ensinado em Israel, e nesse lamento Davi expressa que a derrota de Israel é motivo de tristeza e vergonha. Saul e Jonatas são lembrados por suas qualidades e habilidades. Jonatas é lembrado por sua amizade leal e amorosa, e a queda dos valentes e de suas armas são lamentadas. Pensar numa estrutura aqui olha só, a estrutura do cântico: vergonha e tristeza, qualidades de Jonatas e Saul, amor de Jonatas, tristeza. Não tem nenhuma menção a defeitos, a problemas, a pecados. Eu vou lembrar o que eles fizeram de bom. Esse é meu cântico. Eu quero guardar na memória o que era bom deles. Ele poderia, como eu disse, se fosse eu, igual nós somos, né? Saul, Jonatas ia fazer um cântico legal, mas Saul, que fazer cântico para Saul? Fiquei longe de casa, dos meus, não tinha onde dormir, ficava com medo durante anos. Fugindo, deserto, em casa, com um monte de gente, mas ele lembra. Vamos lá. O que vocês diriam que esse texto nos ensina hoje aqui, 2026? A gente aprende o que com esse lamento, com esse cântico, com esse texto? Porque está na Bíblia, irmãos. Não dá para a gente falar, isso aqui foi só um cântico. Tem ensino do Senhor, do Espírito Santo de Deus, que inspirou esse texto. O que nos ensina esse texto? A gente não olhar só o defeito das pessoas e as qualidades também. Ok, então olha só, é um lamento que no seu conteúdo tem menções ao que foi feito de bom, certo? É um lamento. A gente ficou olhando assim, ele compor um cântico desse, né? Nós jamais ia compor. Isso. Então, olha lá, o que a Neiva trouxe é olhar coisas boas, certo? O que mais? Eu lembrei dos nossos irmãos cristãos que, por muitas vezes, líderes todos levam eles à vergonha, como as cenas que estavam subindo na coluna, e a gente, ao invés de orar por eles, fica divulgando e fazendo agora. Essa é uma aplicação muito pertinente. A nossa lida com redes sociais hoje, né, com encaminhar vídeos que chegam a nós, não divulga engate. A gente está encaminhando coisa que traz vergonha traz vergonha para o povo de Deus. Para o Evangelho. Olha lá os evangélicos. Até o pastor me encaminhou um negócio aqui triste. Olha que engraçado. Não divulga engate. É vergonha para o Evangelho. E hoje o que temos mais é isso. Você segue vídeos. Assim, chacotas sobre pastores e sobre posições evangélicas. Isso está normal. Todo mundo se acha no direito de fazer isso, como se fosse santo. O ponto aqui é de se lamentar e não de celebrar. O que eu escrevi aqui, porque o ensino passado, deixa eu contar o ensino passado, foi o seguinte, que foi o Amalequita lá, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. O juízo do Senhor não celebra o juízo de Deus sobre o seu povo, mas lamenta e faz justiça com ou disciplina os que desonram os que foram levantados pelo Senhor. O ensino da semana passada é que o servo do Senhor não celebra juízo, mas lamenta e disciplina aqueles que desonram o Senhor. E eu tenho de novo um lamento, só que em forma de canção. Gente, vamos lembrar. Me diga aí uma tese de Lutero que ele pregou lá na porta da Capela de Wittenberg. Me diga uma, das 95. Cri, cri. Complete a música. Castelo. Ah, vocês lembram, né? Por quê? Porque é uma música. Porque a música pega e segue em determinadas áreas do seu cérebro que você grava. Por que Davi quis fazer uma música? Para ficar gravado um lamento sobre o que aconteceu. Ensinar. Então eu acho que o ensino do nosso texto de hoje tem a ver com ensino. Olha o que eu escrevi. Ao expressar seu lamento, porque veja, ele lamentou já semana passada, mas aqui ele expressa de forma escrita.
O servo do Senhor ensina o povo a lamentar de maneira piedosa pelo juízo de Deus a seu povo. Davi está nos ensinando a lamentar. Eu não preciso fazer música para, assim, não é uma prescrição, viu, irmão? Então a partir de hoje todo mundo faz uma música aí para lamento que a Bíblia está mandando, não é isso. Qual o conteúdo desse lamento? A Neiva já falou algumas coisas. Ele olha para o passado e vê o que se pode mencionar de bom. O Senhor colocou juízo sobre o seu povo? Sim. Lamentemos de forma piedosa, olhando para o que o Senhor fez de bom, usando pessoas as quais Ele julgou. Então, não é à toa que esse texto está aí. É um ensino para a igreja de todos os tempos. Quando o Senhor julgar seu povo, lamente de forma piedosa. Você tem um bom exemplo de lamento. Não divulguem, para que não seja envergonhado o nome do Senhor. Lamente pelo que aconteceu. Vou colocar aqui um monte de boa. Olhe e eu lamento por isso. Sempre que eu olho, eu lamento. Eu não celebro. Eu resgato as capacidades e habilidades e pontos positivos daqueles que foram julgados. E eu lamento por amigos e irmãos que estavam ali. Jonatas, e digo, caíram. Que lamento. Que todo o exército também. Como é? Como é que eu vejo Jesus aqui, gente? Tem vezes que não é tão fácil assim, né? Vamos lá. Jesus pediu para as mulheres chorar também. A mulher chora demais. Como é? Porém, Jesus disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Olha só, um lamento. Tem que pensar em lamento e Jesus. O que seria com lamento e Jesus? Você vai fazer esse exercício. Se o texto fala sobre lamento, Davi é um tipo de Cristo. Ele expressa o seu lamento por um juízo, ele expressa o seu lamento por derrota. Então eu vou olhar para isso. Jerusalém. É um lamento, porque vai virar juízo para Jerusalém. Mas Jesus diz: como eu quis. Como eu tentei. Ele profundamente lamenta ali por Jerusalém. Vai receber juízo. Não tem jeito mais. Ele fala, eu coloquei esse texto: a terra vai ficar deserta. Lembra um monte Gilboa, que não nasça mais nada aí. Mas eu lamento ainda assim. Eu não celebro. Quem mais fala? Jazi? Vejo como um amigo amabilíssimo. Um amigo amabilíssimo. Sim. Excede até as mulheres. Esse amor de Davi e Jonatas é pactual. É um tipo, né? Nos remete ao amor de Cristo pela igreja. Pactual. Isso aí. Olha só, eu coloquei. Davi é um tipo de Cristo. Amor pelos inimigos e pelos que os perseguiam. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Olha aqui. Amem os inimigos. Façam bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? No caso da roupa de jogatina e lamento também. Sim, isso foi semana passada, que ele lamentou, rasgando suas vestes, jejuando, tá? Foi um lamento. Aqui ele expressa em forma de música, tá? Então, amor pelos inimigos. Jesus lamenta por Lázaro, seu amigo a quem amava. Jesus chorou por Lázaro. Há um lamento muito evidente ali. É um amigo que o texto diz que ele amava muito, Lázaro. E ele lamenta. Não é? É, exatamente. E lá Jesus lamenta por seu povo que recebeu o juízo de Deus aqui no texto. Ó. Eis que a vossa casa ficará deserta. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, vai ficar deserta. Mas é um lamento. Eu faço uma analogia aqui. Mateus, o quê? 23.
Jesus lança uma imprecação de esterilidade sobre uma figueira. Lembra disso? Eles falaram que não era a época ainda, né? Mas assim, veja, não é um cumprimento, é uma analogia. Assim como houve um lançamento de imprecação para que o monte ficasse estéril, Jesus olha para uma figueira e fala: fica estéril, você não dá fruto. É triste ver o que aconteceu. A analogia é essa. É triste ver o que aconteceu. Então Jesus lança uma imprecação sobre essa figueira. É isso. Então o Júlio falou algo interessante, né, do amor pactual dos dois, amabilíssimo amigo, também pode acrescentar, mas é isso. Esse é o nosso texto de hoje. O Senhor nos ajude, né? Não é difícil, irmãos, olhar para um texto como esse, inspirado pelo Espírito Santo, e dizer: puxa vida, como somos maus. Você fez, trouxe estudos sobre os juízes e foi falando cada um que falhou, né? Determinado ponto, mas foram usados por Deus. Foram usados por Deus. E a gente tem muito aquilo de ver e falar assim: será que muito dentre nós pergunta, né? Será que ele foi salvo? A gente fica naquela. Puxa vida, se a gente for olhar dessa forma, ninguém de nós vai ser salvo também. E assim, se você fosse fazer uma música para Sansão, o que você colocaria nessa música? Porque ele foi um dos piores, em termos de moralidade. Só que ele fez o quê? No momento ele libertou o povo de Deus de Filisteu. Então é esse o ponto aqui. Tem os seus defeitos, teve os seus defeitos, mas Davi nos ensina a lamentar por uma situação ruim que aconteceu, e não divulgar. No final da vida dele de Sansão, ele quis mostrar. Isso. Vamos envergonhar Deus. Sem dúvida. Eu não estou comparando Sansão com Saul, porque eu penso que Saul foi alguém que foi entregue aos seus prazeres. O Senhor o entregou. O Saul foi entregue por Deus. Não penso que Saul esteja, que iremos encontrar Saul. É uma opinião minha. Não penso nisso. Mas ainda assim, ele teve um cargo de honra em Israel. E Davi olhou para isso e falou: isso precisa ser honrado. A gente vê muitas pregações aí, vê o Hernandes Dias falando: nós vamos ter muita surpresa lá no céu. Você está olhando aquele irmão ali, está falando que é determinada igreja, falando, ele não vai ser salvo. Cuidado, hein? Teremos surpresa, isso é verdade. A gente vê evidências nenhuma na vida de Saul, né? Mesmo no Exato. final da vida dele, ele não pede socorro para Deus em Não, algum momento. Né? é esse o ponto que a minha opinião se coloca. Não houve evidência na vida de Saul de arrependimento, em nenhum momento. Por isso que a minha posição que eu creio que ele não E Sansão já teve, né, no final. Exato. Sansão, você teve evidência, Saul não teve nenhuma, nem no final. Ele não teve um salmo de Saul, né? Senhor, a minha angústia eu clamo. Ele foi entregue a si mesmo e morreu assim. Nem na hora de morrer. Nem na hora de morrer. Não, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Não, ele pede para si e se mata. Ele não se arrepende. É isso, irmãos. Semana que vem, Davi será coroado rei. Então daqui vem com roupa boa. Venha com roupa de coroação, que será uma coroação da vida. Pode parar ali para mim, perto do vermelho, por favor. Vamos encerrar com uma oração. Vamos ficar em pé para terminar?